tarde a todos. Boa tarde, Marcel. Obrigado por participar desse bate-papo aqui. Vamos fazer um bate-papo informal, né? E eu já vou começar com a primeira provocação aqui, que é o tema do nosso painel, né? A gente pensa em monitoria de qualidade sempre como uma atividade muito operacional, né? E eu queria perguntar para você, assim, se você vê que monitoria de qualidade ela pode ser estratégica ou ela está condenada a sempre ser uma atividade mais operacional? Primeiramente, boa tarde aí, Senna, obrigado pelo convite. A monitoria, ela nasceu para ser estratégica, mas eu acho que o mercado, né, acho que nós como clientes, BPOs, nós tínhamos uma obrigatoriedade de realizar a monitoria, né? Então você tinha contratos, você tinha exigências que eram realizadas para que a monitoria fosse feita, né? Então, muito mais para você auditar o seu público, para você avaliar scripts, validar processos, mas a estratégia ficava um pouco, fugia um pouco da estratégia, esse momento, né, essa exigência acabava ferindo um pouco a questão da estratégia, né? E eu acho que isso impactou um pouco, mas a visão, né, era realmente a buscar oportunidades dentro da monitoria, mas em algum momento isso acabou ficando um pouco banalizado devido a essa questão muito focada na auditoria, né? Acho que isso impactou um pouco essa visão da estratégia e aí acabou tornando completamente operacional. Certo, então assim, tem muito dado rico ali daquela conversa, do que está acontecendo no dia a dia, né, com o nosso cliente, mas que a gente se perde porque a gente tenta resumir aquilo para um processo burocrático, né? Mais ou menos isso, né? Me conta como é que era o processo de vocês, até recentemente, assim, como é que vocês faziam essa monitoria e o que a IA tem a ver com isso? Eu acho que não muito diferente como muitos call centers raízes, né? Então, como nós tínhamos no passado, nós tínhamos um público que realizava as monitorias de maneira tradicional, escutando as chamadas e realizando toda a parte de tabulação. Num segundo momento, nós migramos para uma inteligência, na verdade, inteligência não, uma automação, no caso, de transcrição de chamada e também de monitoria. Isso ajudou bastante, né, nesse momento, porque aumentou a questão do volume e nós passamos a mudar o mindset dos nossos monitores de qualidade, tornando eles realmente analistas de CX. Isso possibilitou o início dos insights, dos diagnósticos, mas ainda numa volumetria muito baixa, né? Ou então ainda uma questão muito humana e ainda a questão operacional muito forte, né? Onde nós tínhamos ali monitores no caso analistas, que poderiam ter uma opinião diferente de um outro analista, caso fosse direcionasse aquele diagnóstico para outra pessoa. Então, a IA, né, quando nós pensamos, vamos fazer esse processo juntamente com a IA, era ganhar, primeiro, granularidade na questão de monitoria, que apesar de nós termos migrado para uma ferramenta que já nos ajudou bastante, faltava ainda um volume mais significativo. Então, a IA nos trouxe, né, a ideia a IA nos trazer tanto a questão dos diagnósticos padronizados, rapidez e mais fluidez também nas nossas análises, né? Que a gente tivéssemos um padrão de entrega e de excelência na nossa performance de diagnóstico. Aí, conta pra gente aqui como é que foi esse processo. Eu sei bem, tá? Porque a gente sabe a aventura que a gente passou aqui. Mas como é que foi esse processo de implantação dessa monitoria com IA? E aí a gente já vai começar a dar um pouquinho de detalhe aqui de alguns cases e histórias que eu acho que vão ser bem interessantes. Mas como é que foi o processo de escolha? O que vocês levaram em consideração? O que era importante para vocês? Conta um pouquinho. Acho que algumas coisas que eu citei aqui em relação à volumetria, né, isso era fundamental. Nós na Brasilseg temos uma linha de negócio e uma linha de relacionamento. A linha de negócio é muito importante. Nós temos um processo que eu vou falar que é um processo legal, de auditoria das vendas, mas não é legal isso, é um dever nosso, como empresa, auditar 100% das vendas. Isso é muito importante. A gente não trabalha só para vender um produto, né, no nosso call center, a gente trabalha realmente para entregar aquilo que foi prometido. Então, a questão da volumetria, isso foi fundamental, né, nesse processo. Aumentar também a nossa capilaridade, nós tínhamos aí ainda uma quantidade muito pequena de monitorias, hoje nós quadriplicamos, no terceiro mês de entrega e terceiro mês de implantação da ferramenta, nós quadriplicamos em comparação a janeiro desse ano, ao qual nós tínhamos ainda uma outra ferramenta pilotada pela nossa equipe.
E aí a parte realmente dos insights, que eu acho que é o principal, né? Trazer oportunidade de negócio, oportunidade de capacitação, oportunidade daquele cenário invisível que a gente não vê durante o dia, e a gente realmente sair da questão dos achismos para evidências. E isso nos ajudou bastante nesses primeiros momentos, né? Que tivemos aí os primeiros estudos realizados pela nossa equipe. Eu acho importante também citar a velocidade que foi realizado, né, todo esse processo. Nós não tínhamos como voltar atrás em algum momento, né? Nós, quando fechamos e decidimos a aquisição da ferramenta da AIDA, nós tínhamos um plano muito certeiro, né? E não tinha como dar rollback. Então, nós conseguimos implementar isso. E o que acho que surpreendeu também é a questão além da rapidez, também da nossa acurácia hoje e eficácia dentro do que a gente está monitorando hoje. Eu acho que o Marcel aqui, ele não quis dar as datas aqui, mas a gente fechou no final de novembro, com a meta de estar em 31 de janeiro implantado. Passamos o Natal e Ano Novo pensando e conversando bastante, né? No meio do caminho, Natal e Ano Novo, né? E Carnaval também. Bem sucedido. E sobre a acurácia, eu acho que também é uma coisa que foi bem legal, né? Eu queria passar um pouco agora para a gente pegar alguns casos, né, de o que isso gerou, porque a gente falou de monitoria de qualidade, e aí, de novo, nós estamos falando, simplesmente automatizou um processo, reduziu o custo, mas não é só isso, né? Acho que a gente começou a gerar também insights para o negócio. Teve um caso que vocês, agora no almoço, vocês comentaram com a gente da meta de renovação com cartão de crédito. Se você puder compartilhar com o pessoal, que isso foi interessante. A gente tem uma questão, né, da inadimplência, né? Acho que todos sofrem com isso, então faturas são pagas em débito automático, tende a ter um risco, né, do cliente não possuir um crédito, ou possuir saldo na conta, no caso, né? E o cartão de crédito, na verdade, ele possibilita isso, né? A gente optou por aumentar a nossa fatia, a nossa penetração dentro da forma de pagamento para o cartão de crédito. E isso, em algum momento, ele estagnou. Começamos com campanhas muito fortes na operação, incentivos na remuneração do próprio operador, e nós, em algum momento, estagnamos, né? E quando buscamos, em alguns momentos, esse diagnóstico, não parecia que era algo tão relevante. E a AIDA nos proporcionou estar conseguindo avaliar toda a operação, e foi detectado um número muito gritante, 70% dos operadores não estavam ofertando. Então, a questão ali era muito operacional, sim, mas aí precisaria mudar a estratégia, né? E com isso, esse primeiro diagnóstico, nós realizamos essa avaliação, voltamos com a operação e agora estamos aguardando uma próxima medição, né? Mas é importante, não fazia muito sentido, né? Porque o cartão de crédito, querendo ou não, ele dá benefícios, ele dá pontos, ele melhora o seu relacionamento junto com o banco e não tinha nenhuma adicional quando realizado o cartão de crédito. Inclusive, a maior forma de parcelamento. Na questão da renovação, a gente está falando de um seguro de automóvel. Então, era muito necessário que fosse realizado esse trabalho e nos mostrou realmente onde atacar. E conta um pouquinho para a gente aqui sobre como é que foi feito esse tipo de estudo, né? Porque uma coisa a gente pensa naquele formulário que é automático, lá vai rodar todo dia, mas para fazer um estudo desses, quem é que fez esse estudo? Então, lembra que a gente citou que nós tínhamos um batalhão de monitores, né? Hoje, obviamente, reduziu bastante a quantidade de monitores, mas com a mudança do mindset, esses mesmos antigos monitores que conhecem do produto, conhecem do processo, hoje eles já são analistas de CX. Então, eles realizaram todo esse processo, não foi necessário uma intervenção de um terceiro, não foi de um fornecedor no caso, e hoje toda a inteligência está com o próprio time. E isso, num passado muito recente, ligações seriam ouvidas, e o diagnóstico seria feito e avaliado conforme o diagnóstico do próprio monitor, né? E aí, com a nova forma de trabalho, a gente conseguiu auditar 100% das chamadas, né, no período ao qual foi estabelecido, identificamos essa oportunidade. Então, a velocidade foi muito... A gente precisava de uma velocidade rápida, uma velocidade, né, em relação ao diagnóstico, né, tinha que ser uma resposta rápida, nós conseguimos isso, e assim, não entrou nenhuma fila. Óbvio que esse estudo, né, ele passou na frente de qualquer outro estudo que nós tínhamos naquele momento, porque precisávamos dessa agilidade no diagnóstico. Mas ele foi feito em um tempo muito menor do que qualquer diagnóstico que nós tínhamos no passado, com certeza. E isso daqui, pensando que a gente acabou de virar em fevereiro, esse foi um dos primeiros estudos que foi feito, né, pelo próprio time.
Então não precisou fazer, pede para o fornecedor fazer o tal do formulário, ou query, ou prompt, ou o que quer que seja. É o próprio time treinado, podia operar a ferramenta com IA, e não é um busca de palavrinha-chave, é o time operando e criando seus próprios estudos no dia a dia, né? Isso. E acho que, além desse, né, que acho que aí tem a parte mais básica, talvez, dentro desse processo, que é realmente a gente conseguir confrontar o que é tabulado pelo operador, né? Então nós tivemos aí também muita, e de novo, né, eu citei que nós temos uma operação de negócio e uma operação de relacionamento, né? E no negócio, no caso, nós precisamos realmente avaliar nossas vendas, avaliar nossos mains, avaliar o que acontece dentro do nosso ecossistema de atendimento, e muitas vezes acabam surgindo dificuldades em realizar qualquer tipo de negócio ou processo, devido a falhas que realmente, ou falhas sistêmicas, ou falhas de telefonia, que isso acaba impactando diretamente no dia a dia ali da nossa operação. E são falhas que a gente não consegue, na hora, realmente ter alguma ação imediata. E com isso a gente também conseguiu reduzir também esse tipo de apontamento, né, trazendo realmente a evidência do que está acontecendo na operação. Problemas vão ocorrer, obviamente, né, mas o número foi muito menor quando a gente confrontou junto com a inteligência artificial. Perfeito. Então, porque hoje a gente toma a decisão muito baseada naquela tabulação feita pelo humano, e a gente sabe que a pessoa está no primeiro emprego dela, tem uma pressão de tempo, e ela tem uma complexidade ali, cognitiva mesmo dela, de, putz, eu vou tabular qualquer coisa aqui, né? E depois a gente toma a decisão com uma informação de baixa qualidade. Então, você ter uma IA que consiga analisar todo aquele conteúdo e conseguir te dar respostas mais precisas e rápidas, né? Porque você montar um estudo desse aqui, parece que nós estamos falando de dias, né? Às vezes você monta um estudo e roda na hora. E você consegue esse resultado com milhares de interações, você rodar e ter o resultado no mesmo dia. Boa. Marcel, eu queria te perguntar aqui sobre mudança de mindset. O que a gente precisa prestar atenção aqui para compartilhar com as pessoas aqui, né? Quando a gente está implantando soluções de automação, por exemplo, de monitoria de qualidade, ou pode ser qualquer outra ferramenta de IA, o que a gente tem que prestar atenção aqui no treinamento, capacitação ou alinhamento da visão e do direcional das pessoas? Eu acho que é um negócio, né? Cada negócio é um. Então, a ferramenta ela tem que ser muito adaptativa, né? Então, a gente tem que conseguir avaliar realmente qual que é o negócio daquele cliente que você está implementando, né? No nosso caso, nós tínhamos várias particularidades, né, que conseguiram ser observadas, e hoje, né, quando a gente fala de uma acurácia de 90%, isso realmente reflete no trabalho que foi realizado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Saber que é uma ferramenta, né, ter um time para ela ser calibrada, para ela conseguir entender o seu negócio. E, em algum momento, né, a gente acaba substituindo uma qualidade tão boa quanto a do humano, né? Então, é isso que a gente precisava ter acho que esse é o cuidado principal, né? Que ela consiga entregar de uma maneira melhor, com mais profundidade, mas também com a segurança que a gente realmente não duvide daquela informação, daquele diagnóstico que é feito. Tá bom, eu vou ser um pouquinho mais provocativo aqui, tá? Imagina que a gente trabalhava com um processo que tinha menos acurácia. E talvez aquela avaliação que a gente estava fazendo das pessoas estava sendo boazinha demais. E, de repente, você coloca uma ferramenta que está com mais acurácia. Isso vai dar um choque, porque quem era muito, muito bom, daqui a pouco não é tão bom assim. Qual que é o choque que isso gera? E como é que você tem que cuidados que você tem que ter para ir aculturando as pessoas num processo que o que importa é o negócio, né? E não você tá com uma nota boa. Me conta um pouquinho sobre esse choque. Isso aconteceu, né? Acabou acontecendo, nós tínhamos em algum momento uma média muito elevada de recursos que tinham boas notas, né? Que não correspondia à realidade. Eu acho que nunca corresponde, né? Talvez o modelo que a gente atuava ele focava realmente em avaliar outros processos, né? E aí acabava que a gente tinha essa questão de ter uma quantidade elevada de recursos com uma boa performance. Quando nós aplicamos e fizemos a troca da ferramenta, houve aí uma dispersão, né? Que também foi natural. Por outro lado, nos trouxe a possibilidade também de avaliar alguns pontos que a gente poderia estar sendo um pouco mais agressivo do que deveria, né? Então, isso aconteceu, nós mudamos e trouxe também o insight, né? E a necessidade de a gente mudar um processo nosso,
e realmente acabava prejudicando talvez o próprio operador, que é algo que não era tão necessário naquele momento. No passado pode ter sido necessário essa aplicação, mas no momento atual nós já tínhamos um processo mais, como posso dizer, mais seguro, que não havia necessidade da aplicação desse tipo de penalidade, no caso. Ou seja, às vezes a gente está penalizando demais coisas que são irrelevantes e está deixando de lado coisas que são risco para o negócio ou são impactantes para o negócio. E é isso que a ferramenta vai nos trazer, né? Porque que algumas pessoas podem estar, ou então alguns operadores podem estar tendo aqui uma avaliação, sendo que eles têm um perfil, né? Um atendimento de excelência. A ferramenta ela tem que casar realmente com aquelas pessoas, né? E quando eu falo de uma operação como a nossa, né? Nós temos um time bastante... Posso dizer que é um time bastante dedicado e realmente muito focado na experiência do cliente, né? Então, nossos gestores hoje conhecem nossos operadores muito bem e sabem como seria o caso, a índole de cada um deles em relação à monitoria ou então mesmo a questão da entrega de uma chamada de qualidade. Perfeito. Agora a gente está encaminhando aqui para o final, para a gente fechar aqui. Como a gente falou muito aqui da monitoria de qualidade, que foi o que a gente implementou agora nessa primeira fase, uma série de estudos, né, que eu acho que são necessários para fazer, para cumprir com os objetivos. Todo mundo aqui nessa sala, eu acho que tem um ano difícil, né, porque é um ano com um calendário complicado, com um monte de externalidade, guerra e fatores macroeconômicos. Então, todo mundo tem metas desafiadoras, né? E aí eu imagino que esse potencial que vocês têm agora vai levar vocês a aproveitarem esse potencial para dar um farol para esse caminho, né, de para onde que vocês devem seguir. E espero que a gente chegue lá no CONAREC e a gente consiga apresentar esses resultados, né, para compartilhar com todo mundo, mas além da monitoria, no lado dos estudos que a gente conseguiu atingir. Você quer comentar um pouquinho sobre desafios e sobre onde que a IA pode ajudar a dar luz? Sim, nós temos um desafio muito elevado, acho que como todos esse ano, né, em relação aos nossos KRs corporativos e, com certeza, o que acho que a IA vai nos ajudar é reduzir a dispersão que nós temos dentro de uma operação, né? Então, que a gente consiga ter os melhores operadores, né, avaliando quais são as melhores práticas para que a gente consiga atingir o melhor NPS, ou então que a gente tenha resultados que possam, né, nos ajudar na questão de argumentação para negócio. Então, acho que esses são os dois principais assim, fatores que eu acho que vai nos ajudar bastante, né? Dentro dos dois os KRs principais, temos outros também que a IA vai nos apoiar, mas é sempre, né, buscando essas oportunidades, como eu citei, né, de retroalimentar o nosso processo para que a gente consiga realmente ter mais insumos para que a gente possa atingir nossos objetivos, né? A dispersão, como a gente falou, é algo que a gente tem que atacar muito forte. Lembrando que nós temos uma operação que ela está sempre viva, né? Novamente nós temos todo mês novas pessoas entrando e a gente tem que sempre manter a nossa eficiência e qualidade dentro da nossa operação hoje. Perfeito. Aí para amarrar então com a primeira pergunta, que é no lugar da gente olhar a monitoria só como aquele viés ali de cumprir ou não cumprir requisitos contratuais, como é que a gente gera dado que vai afetar os KRs de negócio para a gente poder bater venda, para a gente poder diminuir churn, para a gente poder melhorar a reputação. É isso? Sim, acho que sim. E nós tem uma frase que eu citei essa semana, aqui na semana passada, na verdade, que é na central, né, na nossa central de atendimento, ela chama Conex, né? Na Conex, a estratégia conversa com o cliente. Então, tudo que a gente está fazendo, né, tudo que a gente pensa, né, em relação à entrega de resultado, ela tem que descer para o operador, para que o operador transmita isso para o cliente e, com certeza, depois isso vai virar um resultado. E a gente escutar o cliente e voltar, a gente fecha o loop, né? Com certeza. Muito bom. Pessoal, fechando aqui, aí eu convido quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais sobre a IDA, a gente tem o nosso stand ali, onde a gente faz muito mais do que monitoria de qualidade, a gente pode mostrar para vocês como é que a gente consegue gerar insight a partir da voz do cliente, a partir dos contatos. Marcel, foi um prazer estar aqui contigo, obrigado pela parceria e obrigado por compartilhar o conhecimento aqui com todo mundo. Muito obrigado, Senna.